favor. Quem puder vir pra frente, gente, que eu não consigo gritar e hoje amanhã assim. Hoje nós estamos conseguindo o microfone. Sem a perna com uma graça. Ela usa aparelho, né? Então vai ouvir bem. Segunda Reis. Eu acho que ela já leu. Segunda Reis. Segunda Reis o quê? Capítulo 20, por favor. Tá na mão. Segunda Reis 20, nós vamos ler alguns versículos. Todos encontraram? Amém. Amém. O título diz assim: Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, vi as suas lágrimas. E eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: E isso te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, e venho te pedir, querido Espírito Santo de Deus, conduza meu pensamento e a minha fala aqui nesta manhã, Senhor. Fala através da minha boca, fala através da minha vida, Senhor. Que os corações nesta manhã sejam, Senhor, fala, Senhor, os corações nessa manhã, da forma que precisamos, Senhor, da forma que precisamos nos alinhar, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. Eu te louvo, ó Pai, por essa manhã estarmos aqui, ó Deus. Que os nossos ouvidos estejam atentos a tudo aquilo que o Senhor vai falar. Estar atento a cada detalhe, Senhor. Obrigada por cada vida que está aqui, Senhor. Cada irmão que se deslocou da sua casa para estar aqui, clamando ao Senhor, para estar aqui ouvindo a Tua palavra, Pai. Fale através de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 E nós estamos aqui diante de uma palavra poderosa, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Amém. Aqui está dizendo sobre o rei Ezequias. A irmã de Neve me passado 3 capítulos, mas eu parei nesse. Eu li os demais, só que eu parei nesse. Eu tive que voltar nele e fiquei voltando nele. Eu falei, é esse aqui mesmo. Glória e Deus falará conosco através desses versículos. Eu sempre digo que com muito temor e tremor que eu estou aqui diante de vocês. Eu não sou pregadora. Eu faço o que o Senhor manda. Amém. Porque
que a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável. E eu me lembro que, se eu não me engano, foi dezembro ou janeiro, eu estive aqui muito feliz. Porque após o sepultamento da minha irmã, que foram os dias decisivos da escola onde eu estava, para quem ficaria naquela escola, foi indicada as salas. E eu voltando na escola no dia 16, eu conversando com a diretora, ela disse assim, ó, tem 2 salas para você escolher, qual você quer? E todas as 2 salas eram ótimas. Eu falei, qualquer uma tá boa, não me importa, se for 5 anos ou se for o 3º ano, para mim tá bom. E eu fiquei muito confiante naquela palavra. E o tempo passou, teve um tempo de férias. Dia 16 de janeiro nós voltamos para a escola, para a reunião. E na reunião foi muito engraçado. Um dia chegou uma com o papel da secretaria, a sala tal é minha. Eu olhei para as coordenadoras, tipo assim, não entendi. Quando é o outro dia, chega outro com outra carta, a sala tal é minha. Eu falei, Deus, Ué. como assim? E a Sala minha já sala? não é? E aí eu fiquei assim, com o pensamento meio fora de conexão, né, vamos dizer assim, que é muito difícil você falar assim, nossa, lá é teu e de repente não é teu mais. E eu sei que diretor e coordenadoras gostavam muito de mim e fez de tudo para eu ficar naquela escola. De tudo, vocês vão imaginar se quiser. Como diz uma das coordenadoras, até me humilhei para que você ficasse. Mas no dia 30, a secretaria liga para a diretora e fala, ó, manda ela para o CB. Mas a Deus a honra, a glória e o louvor. Amém. Nós não sabemos o plano do Senhor. Mas Ele também não nos deixa sem saber quando nós o buscamos. É verdade. E eu sei que eu estava o dia todo lá no Riba Júnior, dando aula o dia inteirinho. E o Senhor me mandou para o CB para a parte da tarde. Eu falei, meu Deus, eu não gosto de trabalhar na parte da tarde. Eu estava trabalhando porque tinha surgido, mas não gosto. Eu gosto de ir de manhã. Você dá aula de manhã, os meninos estão mais calmos, estão mais tranquilos. Jesus me colocou à tarde. Uma turminha difícil, mas a Deus a glória. E esses dias eu conhecendo uma serva do Senhor ali dentro, ela falou, Deus tem um propósito. Eu falei, eu sei. E aí eu fiquei assim meio indagando, falei, Deus, estou livre, preciso de mim? É, Deus te libertou para estar aqui. Deus me chamou novamente para estar aqui. Glória a Deus. A glória dele. Amém, Jesus. Eu só sou uma serva que obedeço. E ele tem cuidado. Ele tem um cuidado tão especial comigo, queridas, Amém, Jesus. que eu não sei expressar para vocês. Cuidado de papai comigo. Aleluia. Eu já falei com vocês que eu perdi minha irmã em dezembro, durou muito. Em março perdi outro. Misericórdia. E quando a gente ganha um tanto e aquele tanto vai para metade, a gente desequilibra as pernas, vamos dizer assim. A gente está acostumado. Eu sei que no último dia de carnaval, meu irmão faleceu de madrugada. Só que eu já tinha comprado a passagem para ver ele. Eu falei com a diretora, eu preciso ver meu irmão, estou muito preocupada. Só que papai não nos deixa desamparada. Se eu te falar com vocês que alguém que eu não conheço só tinha me visto falar um dia, orar por ela, me mandou a passagem para ir ver meu irmão. Amém. Glória a Inteirinha. Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Porque eu falei, Deus, como que eu vou pagar? Deus, como vai ser? E eu vi o cuidado do Senhor em detalhes, aí eu falei com ela, olha, não preocupa, eu parcelei a passagem. Ela, não, Deus mandou eu te dar a passagem. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E aí eu fiquei assim com aquele pensamento confuso, e logo depois a minha cunhada liga e fala assim, ó, nós precisamos de um valor para enterrar seu irmão. Os irmãos vão ter que ajudar. E aí eu falei, opa, peraí, a resposta até é aqui, porque minha passagem está parcelada, não tem porquê. E aí eu fui, comentei com ela, pá, depositou de novo. Feito isso desde janeiro na minha vida. Aleluia. As minhas contas não pararam, mas o que está entrando está dando para pagar. Glória a Amém. O Deus. Senhor tem sido fiel. Fiel é Deus. Aleluia. E Ele tem falado para eu estar aqui, nem que seja um dia da semana, como sempre estive. Não é porque eu sou melhor de que ninguém, não, gente, eu não sou não.
mas eu tenho visto o cuidado do Senhor com a minha vida. Amém. E olha, Deus está olhando as tuas orações. Deus está vendo as tuas lágrimas. Deus está contemplando os teus pedidos. Não importa quão insignificante ele seja diante dos olhos de outros. Deus está vendo. Glória a Deus. E hoje, então, quando pela manhã, bem cedinho, que eu me ajoelhava, eu falava, Senhor, parece que eu já não tenho mais lágrimas para te pedir. Parece que já não tem mais palavras. E aí veio um hino na minha mente que sempre tem vindo, que é um hino até em inglês, que fala assim, Thank you, Jesus. Muito obrigada, Jesus. E eu tô assim, Jesus, eu começo a te agradecer, porque eu sei que a vitória está chegando. Glória a Deus. Eu sei que o carro de mais de um está chegando. Glória a Jesus. Eu sei que a tempestade vai passar e a bonança vai chegar, porque ele prometeu. Mas tem hora que a gente não tem palavras. Tem hora que a gente só tem lágrimas. E tem hora que nem lágrimas temos, que parece que ficamos secas. Verdade. Mas comece a agradecer, que foi isso que eu fiz hoje. Eu falei, obrigado, Jesus. Acontecendo que a gente vai vir, o que prometeu, ele cumpre. Irmãs, eu precisava falar isso aqui hoje. Eu não sei pra quê, eu não sei pra quê. Eu não preparei isso para falar aqui. Mas eu quero te dizer que Deus cuida. Não é porque o teu salário baixou que você vai ficar desamparado. Não é porque o seu horário de serviço diminuiu. Deus tem um propósito em tudo. Eu não sei até que dia eu não sei bem. Eu já falei, eu não vivo para ser bem, eu vivo para Deus. Fiquei muitos anos fora de escola. E Deus me colocou no Riba Júnior. E lá passei em 9 salas como professora substituta. E nas 9 salas eu falei de Jesus. E eu estou numa guerra no CME, que até hoje eu não consegui falar de Jesus. Meu Deus. Mas tem um propósito lá. Tem vidas lá. Porque aquele que alcança o coração de uma criança até os 6 anos, alcança o coração para a vida inteira. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você que é mãe, vó, tia, que cuida de criança, eduque o coração das crianças para Jesus até 6 anos. Você sabia que a formação da criança é até 6 anos? Depois é mais difícil. Se você der o celular para ela até 6 anos, ela vai ficar doidinha com isso aqui. Se você colocar na frente da tela da televisão, ela vai ficar doidinha para aquilo lá. Mas se você falar de Jesus, ele pode até sair. Ele pode até se desviar do caminho. Mas de vez em quando ele vai te ligar, mamãe, ore por mim. Que a senhora me plantou fé. Mamãe, ore por mim, porque o vendaval está na minha casa. Mamãe, ore por mim, que eu lembro que a fé que a senhora tinha, eles não esquecem. Amém. É verdade. E é isso que nós temos que crer, que aquilo que nós estamos ensinando aos nossos filhos e netos e sobrinhos, não importa, não esquecerão. Aleluia. Vamos aqui para a palavra do Senhor. Ezequias adoeceu, Ezequias um rei. E nós já estivemos aqui falando dele anteriormente, que ele foi um rei que tinha o coração para o Senhor, que ele servia ao Senhor, não como os outros reis, mas ele servia ao Senhor. E Isaías foi até ele e falou que ordena a tua casa. Eu não sei como a casa dele estava, assim como eu não sei como está a casa de vocês, mas a ordem do profeta aquele dia foi ordena a tua casa, ou seja, põe ordem na tua casa. O que está fora de alinhamento na tua casa? O Senhor quer falar aqui nessa manhã, o que está fora de alinhamento na tua casa? O que precisa ser colocado em ordem na tua casa? Nós como mulheres sabemos que colocar em ordem uma casa é difícil, não é? Tem dia que é cansativo, não é? Tem dia que é exaustivo, mas nós precisamos ordenar a nossa casa, ou seja, colocar a nossa casa funcionando do nosso jeito. Olha só, eu trabalho de tarde, mas se eu não deixar tudo pronto de manhã, o que vai virar? Tem muitos aqui que eu sei que talvez trabalham o dia todo, que trabalham à noite, ou que talvez nem trabalha, mas tem dia, você levanta todo dia animado e fala assim, uau, a cozinha tá lá pra gente arrumar? Não, gente, tem dia que é guerra. Aqui de Canto e Abaxei, Anamarra, e Ezequias foi dito, ordena a tua casa. E aqui eu entendo não somente casa material, mas casa espiritual. Amém. A nossa casa precisa estar alinhada para que quando a trombeta soar com o nosso número, mesmo que não, a minha casa espiritual precisa estar pronta. Aleluia. E a nossa casa espiritual muitas vezes reflete na nossa casa material. O que é isso, irmã Ana? Reflete mesmo.
reflete muito das nossas coisas naturais. Que a gente fala assim, o que é isso? Nada a ver. Reflete o estado nosso espiritual. Ordenar a casa espiritual é leia a Bíblia e ore. Não tem jeito de colocar casa espiritual em alinhamento se não tiver leitura da palavra do Senhor e oração. E aí, como eu já falei com vocês, tem hora que a gente ajoelha e que não sabe o que dizer. Talvez a oração está sendo repetitiva há 2 anos. Vai mais 3, 4 ou 40. Como diz o pastor Hernani, orei 40 anos para minha mãe ser salva. Não importa quantos anos você vai orar para o teu filho, para o teu marido ou para a tua filha. Continue todos os dias batendo a porta. Bate, abre. Pede, recebe. Busca, encontra. É assim que tem que ser. Não pode parar. Não pode desanimar. Jesus, eu não estou vendo nada. Ele está vendo o que você está fazendo. E não precisa os outros estar vendo, entenda, não precisa os outros estar vendo. É como aquele versículo que diz, se eu vou dar esmola com uma mão, nem deixa a outra ver. Não precisa. Entra pro teu quarto. De recompensa. A recompensa para aqueles que estão buscando ao Senhor. Amém. Aqui Ezequias recebeu essa mensagem para ordenar a casa dele. E já disse assim logo em seguida, morrerás e não viverás. Isso aqui já era um decreto de morte, gente. Já era um decreto. O tempo acabou. Ei, ordena rapidinho, ó, acabou o tempo. Então, o que ele fez? Virou o rosto para a parede. Ele estava tão ruim, que ele não conseguiu levantar, nem joelhar. Ele virou para a parede, deitadinho do jeito que ele estava. E falou com o Senhor, Senhor, ser servido de lembrar que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Será que nós podemos fazer essa oração nessa manhã? Se de repente a nossa senha ser tocada, nós vamos virar para o cantinho e falar, papai, o senhor lembra que eu andei em verdade? Papai, o senhor lembra que eu estava com o coração perfeito e fiz o que era reto aos seus olhos? Hoje a gente vai falar assim, peraí, papai, eu magoei a fulana ontem, deixa eu correr lá, peraí, papai, deixa eu consertar isso aqui, tem 10 anos que eu não conserto isso, papai, tem misericórdia de mim, me dá um tempinho, sem poder nem levantar da cama. Ei, há tempo de conserto. Amém. Deus está dando tempo para você consertar, mas você não quer. Deus está dando tempo para você alinhar o seu propósito, aquilo que precisa ser feito, mas você não quer se rebaixar e ir lá pedir perdão. Ei, o tempo está findando. Não vai ter acréscimo de tempo. Não vai ter mais 15 anos. Pelo amor de Deus. E pedir perdão. Aleluia. Ei! O Pai Nosso diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra, como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Se você não perdoa, ele não perdoa. Ei, é dia de perdão. É dia de reconhecer o erro e pedir perdão. É dia de reconhecer as falhas e pedir perdão. Pecado não caduca. Maldade não caduca. Erro não caduca. É necessário reconciliação. Amém. E após a oração de Ezequias, Isaías já estava começando a sair, estava no pátio. A palavra do Senhor veio a ele e disse, volte, Ezequias, chefe do meu povo, e diz assim, diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ei, ele tinha Aramaço e rachou Menegueia, como virar e pedir ao Senhor. E o Senhor lhe acrescentou mais 15
dias, para 15 anos. Isaías disse, toma uma pasta de figos e coloque sobre a sua chaga. Esse homem estava com feridas, gente. Esse homem estava com feridas, preste atenção. Preste atenção. Eu não preparei essa mensagem dessa forma, tenho certeza disso. Feridas, pode ser feridas da alma. Feridas não é só no corpo. Tecanchore abraçou. O nosso Deus sara a ferida da alma. Preste atenção, mas nós precisamos liberar o perdão. Nós precisamos rasgar o nosso coração. E muitas vezes aquele negócio que a gente faz assim, mas não foi eu que dei o tapa na cara dela, foi ela que deu na minha. Ei, os humilhados serão exaltados. Glória a Deus. Aleluia. Ele passou a pasta de figos naquela chaga e ela sarou. Glória a Deus. E mesmo assim o rei perguntou, que prova é que eu vou ter? Que prova é que eu vou subir ao terceiro dia? Porque se eu colocar um remedinho aqui hoje na chaga, amanhã não está sarado. Como assim que eu vou subir ao terceiro dia à casa do Senhor? Que prova é que eu vou ter que eu vou subir à casa do Senhor? E Isaías foi e falou para ele assim, escolhe. E gente, Isaías, meu Deus, que profeta tremendo. Escolhe o que você quer. Você quer que o relógio de casa volte 10 graus? Adianta. O que você quer que faça? Ô, gente, o relógio de casa é o relógio de sol. Para quem não conhece relógio de sol, eu já vi um em alguma praça aqui, não vou errar o nome não, mas tem um numa praça aqui, relógio de sol, conforme o sol. Aí ele, você quer que vira 10 graus? Ou você quer que volte? Ô, gente, que contato com o Senhor esse homem tinha. Eu fico assim maravilhada desses homens de Deus, Isaías. Eu fico maravilhada. O outro que orou e o sol parou. Elias orou e o sol parou. Para que vencesse a guerra. Josué orou e o sol parou. Obrigada. Isaías pediu aqui. O que você quer? Que aumente ou que volte? O rei pensou assim, se for para frente é muito fácil. Oh, aleluia. Eu quero que volte. Quero ver voltar. Eu quero que volte 10 graus. Se for para frente é muito fácil. E então Isaías clamou ao Senhor. Xeramaço e Rechema Nagai. Presta atenção. Eu fui ver o que é isso. Eu fui pesquisar o que é voltar 10 graus. Seria ou adiantar 40 minutos ou atrasar 40 minutos. Mas pensa só uma coisa. Por ser um relógio do tempo, um relógio de sol, um instrumento para medir o tempo, ele só podia ser feito isso pelo Todo-Poderoso. Se fosse o meu reloginho de pulso que até estragou, eu pegava ele aqui e girava. Peraí, deixa eu dar a mãozinha para o papai aqui. Mas foi o pai que girou. A rotação do mundo voltou por causa da oração desse homem. Aleluia. O que é que você precisa na sua vida? É, Ele mudou o Jesus, tempo. aleluia, Ele acrescenta aleluia, o tempo. aleluia. Ele tema da baixobenearra, suinarra. E se preciso for, Jesus. ele trava o tempo. Aleluia. Não tem tempo para ele. É verdade. Ele é eterno. Tem tempo para nós. Eu tenho um tempo aqui na terra, a Veri tem um tempo na terra, a irmã ali tem um tempo na terra. Nós estamos com um tempo determinado. Por isso que nós nascemos, crescemos, envelhecemos. Aqueles que não estão envelhecendo e já foram é porque o tempo findou. Nós temos tempo. Ele não, ele é eterno. Ele tudo pode, ele tudo vê. E quando eu fui pesquisar isso, o pessoal da NASA um dia pesquisou e viu que realmente tem um dia faltando na terra. E que há 40 minutos faltando. Porque esse dia se juntou com o dia que o sol parou para que eles ganhassem a guerra. Mais 40 minutos. Tá faltando. E um dia lá na NASA eles estavam. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu aqui? E aquele, sabe aquele menininho que vai para a igreja? Escutar as historinhas? Pois é, ele falou, pois é, teve um dia que fala na Bíblia que o sol parou. E que o relógio de Acás também voltou 10 graus.
completando o dia que falta para completar a rotação da terra. Ele faz, ele continua fazendo, Glória a Deus, ele não aleluia. muda, ele é imutável. O que é que você precisa nessa manhã mesmo? Glória a Deus. Amém. E deixa eu te falar, se tratando do tempo, nós temos uma mania de hoje em dia falar assim, eu não tenho tempo. Ei, eu mesmo às vezes falo, nossa, não deu tempo. Nossa, não deu tempo. Para quem já é professor e sabe que, olha, meu Deus do céu, é tanta preparação de aula, é tanto xerox, é tanto não sei o que às vezes eu falo, meu Deus, não deu tempo. Mas sabe quem é que administra meu tempo? Eu e você temos 24 horas. O que eu faço? Não estou conseguindo não, meu filho, vai arrastando mesmo. Eu até falei para o Mandiné, eu estou à disposição, mas eu preciso de tempo para estudar. E eu não consigo estudar hoje para falar amanhã. Eu preciso de pelo menos 2 dias para estudar. E eu vou a fundo naquilo que eu posso, dentro da minha simplicidade que o Senhor me deu. Mas quem administra meu tempo sou eu. Em um mundo que a gente fica 40 minutos, 2 horas aqui, você dizer que não tem tempo para Deus é a maior mentira que você está falando para você mesmo. Verdade. Faça o teu tempo. Faça o teu tempo aqui na terra valer a pena. Ah, eu não consigo levantar de madrugada e ler a Bíblia de noite. Ore antes de dormir. Faça alguma coisa pelo reino. Faça alguma coisa pela tua casa. Faça alguma coisa pela tua família. E quando você estiver fazendo para Ele, você está fazendo para você mesmo. Amém. Você sabe por quê? A tua casa espiritual é alinhada com o propósito dele. Amém. Não tem como Glória a alinhar casa espiritual sem leitura bíblica e oração. Não tem como. Não tem como, não tem outro passo a passo, não. Ai, mano, eu não posso ir para natação. Pode ir para tudo, filho. Vai para natação, vai para academia, cuida de você, faça dieta. Mas também não deixa de orar, jejuar e ler a Bíblia. Não deixa de cultuar ao Senhor. Não deixa de reunir com os fiéis. Não deixa, porque é necessário, amém? O nosso tempo acabou. E o que eu havia preparado para hoje é isso aqui. Falando nos corações. E eu quero reforçar aqui. Eu não preparei essa mensagem dessa forma. Glória a Jesus. Deus falou com alguém aqui. Tem alguém que precisa ir atrás de alguém para conselho. Vá. Vá. Correndo. Talvez não é o teu tempo que está acabando. Talvez é o tempo dele. Amém.